pessoal! Como vocês estão? Que bom que vocês estão bem. Que bom que vocês têm Cristo na vida de vocês, independente do que vocês estejam passando, Ele está no teu barco. Não te preocupa. Com Ele no barco, tudo vai muito bem. Ele acalma o mar, Ele acalma as tempestades. E hoje estamos aqui para absorver mais um pouco da graça, do amor e misericórdia de Cristo. Eu sou a Cláudia e este é o canal Seja Calmaria. E hoje eu trouxe uma mensagem muito edificante. E Papai do Céu, Ele quer te dar essa mensagem e quer que você aguarde no teu coração, para que você entenda que o homem pode falar o que quiser. Não importa a situação que você pensa que vai passar ou esteja passando. A última palavra de Cristo. Amém? A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de esperança. Quando eu estava preparando a mensagem, Papai do Céu me levou para Lamentações de Jeremias. Só que eu precisava assim, mas por que Lamentações de Jeremias? O que o profeta Jeremias estava sentindo no momento em que escreveu? E aí eu fui ver um pouco do profeta Jeremias. A gente escuta tanto, né, falar do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, das mensagens maravilhosas que ele escreveu lá pra gente. Deixa eu só explicar um pouquinho quem foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um dos 5 maiores profetas. Mas vamos entender direito o que é maior, né? O termo maior se refere ao tamanho do livro que o profeta escreveu. Certo? Jeremias é um dos 5 maiores profetas da Bíblia. E Jeremias começou a profetizar muito cedo. E o profeta Jeremias, ele é filho, né, do sacerdote Ilquias, e ele descende da tribo de Benjamim. Mas aí eu quis entender o que o livro de Lamentações de Jeremias, ele reflete, né? O que é que ele traz para nós? O livro de Lamentações de Jeremias, ele reflete o quão dura foi a missão do profeta Jeremias. Por quê? Porque ele começou, além de começar a profetizar jovem, ele precisava profetizar o que o Senhor revelava a ele. E era profecias contra a nação, né? E ele era ameaçado, ele era, por causa disso, né? Ele era ameaçado, ele era rejeitado, ele era caluniado, ele era desprezado. E ele começou a sentir olha a Luna. E ele começou a sentir o peso da sua missão, né? E ele começou a sentir tão forte o peso dessa missão que ele chegou até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Exatamente. Só lembrando que a gente precisa entender todo esse processo, porque a mensagem é esperança, certo? Então, ele foi tão forte esse peso que ele sentiu da missão dele, que ele chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Isso a gente vê lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 14, tá? Depois vocês vão lá e procuram. E aí, a gente começa a entender por que o profeta Jeremias precisava se agarrar na esperança. E a gente vê isso lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As aflições eram tantas, era tanta gente atrás dele, era tantos caluniadores, a fardo tava assim, o peso da missão dele era tanta
que ele precisava, para conseguir suportar aquilo, trazer à memória dele o que dava esperança para ele. E aí a gente se pergunta, né? O que dava esperança para Jeremias nos momentos de aflições? Por exemplo, nós vivemos hoje um tempo muito confuso. Há pessoas que entendem o momento, mas não se deixam prender por causa disso. Porque elas conseguem entender que, como Cristo falou, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, eles simplesmente se derramam mesmo sua confiança em Cristo e continuam seguindo a caminhada, como os nossos missionários, por exemplo. Né? Os missionários podem, o mundo está caindo e eles estão lá na luta, na batalha, levando o ID de Cristo. Né? A gente deve sim nos preocuparmos, nos precavermos, mas não podemos deixar que o medo seja maior do que o Deus em quem confiamos e servimos. Tá bom? E é isso que Jeremias trazia para ele quando ele estava aflito com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele buscava força, fé, confiança e esperança, trazendo à memória dele o que dava esperança para ele. E aí a gente vê o objetivo do livro de Jeremias: ensinar o povo a reconhecer a mão da justiça de Deus pelo sofrimento, que conduziu ao povo ao arrependimento. Então, Jeremias, para fazer isso, a missão dele, ele precisava fazer o povo enxergar a mão da justiça de Deus, para que através do sofrimento o povo voltasse ao arrependimento. E precisamos sempre trazer à nossa memória o que nos dá esperança, que é Cristo Jesus, para quem oramos todos os dias, a quem buscamos em momentos de aflições, a quem honramos, louvamos, servimos, dizemos que temos fé e confiança, mas precisamos exercitar a confiança e a fé, gente. Sim, vamos fazer a nossa parte, porque assim, fazei por ti e eu farei por vós, como ele sempre tem feito. Então, vamos prestar atenção. Mais na frente, no versículo 22 ao 24, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada dia. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Olha que lindo. Olha que mensagem de esperança, de fé, Jeremias nos deixa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso mesmo. Aqui ele nos fala de misericórdia, de amor, de compaixão, né? E ele diz que a minha porção é o Senhor. Cristo, ele é fiel. Deus nos ama incondicionalmente. Ele jamais nos abandona. Mas nós queremos que tudo seja feito conforme a nossa vontade. Oi? Sério? Se surge um problema que a gente não tá nas nossas mãos resolver, foge do nosso controle, o ser humano já se desespera. Normal?
99% sim, é normal de se desesperar. Mas, depois que passa o primeiro momento, a gente precisa, né, parar, respirar e entender que tudo está no controle de Papai do Céu. O homem pode dizer, vai voltar a pandemia. O homem pode aumentar o número que ele quiser. Ele vai prestar contas a Deus. Mas você tem que confiar, não é no homem, é em Deus. Porque ele é quem determina tudo. Não cai um fio do teu cabelo sem que ele permita. Creia, tudo está no controle de Deus. Veja só o caso de Davi. Lembra do rei Davi? O rei Davi ele vivia em perseguição. Ele vivia angustiado, né, com aquela situação. E já naquela situação de desespero, de se sentir ameaçado, porque o rei Saul não dava trégua, ele também buscou, ele trouxe na memória o que lhe dava esperança. Sabe como? Vamos lá em Salmos 86. Lá no versículo 5, quando ele estava angustiado, desesperado, ele diz o seguinte: ele estava suplicando o socorro de Deus. Ele diz o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. E no versículo 15, ele fala: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e em verdade. Ele estava pedindo socorro a Deus na sua aflição e falando e lembrando quem é Deus, que só Ele pode salvar. Só Ele poderia livrá-lo das mãos do inimigo, porque Ele é misericordioso. Ele é cheio de compaixão. Ele te ama. E tudo que acontecer, por mais que você ache que é ruim, que às vezes, na maioria das vezes, é ruim, mas Deus sabe do amanhã. Tudo está no controle dele. É que nós, seres humanos, temos esse defeito de eu confio em Deus, mas quando a coisa aperta, misericórdia, Jesus, vem cá. Você acha que nada está no controle. Você nem pensa, na verdade, que tudo está no controle de Cristo. Tudo está conforme Ele permitiu que fosse. Às vezes estamos passando por aflições e nem paramos para pensar por que aquilo, por que aquele momento. Por que estamos vivendo esse aperreio? Você já parou para pensar que o povo só corre para Cristo no sofrimento? Quando tá tudo bom, tudo maravilhoso, esquece até de agradecer pelo pão que está comendo? Que o povo precisa voltar para os olhos para Cristo, ao arrependimento? E por incrível que pareça, infelizmente, mesmo na aflição, tem ser humano que não consegue tirar os olhos da sua barriga, do seu umbigo. Não consegue parar para entender a situação. Pede, 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 mas não quer dar nada em troca. Não quer recuar 1 centímetro. Já pensou? Já imaginou isso? E a gente vê que Davi aqui,
ele estava suplicando por auxílio e socorro. E Davi, ele era um rei, né? O amado do Senhor. Não significa que ele era santo. Ele errou, ele pecou, sim. Mas sabe qual é a diferença de Davi para muitos reis daquela época e para muitos de nós hoje? É que ele reconhecia o erro quando o profeta chegava para ele e falava que ele tinha errado. Ele não saía soltando os cachorros, chutando balde, não. Ele reconhecia o seu erro. Ele se humilhava a Deus. Ele pedia perdão e aceitava o preço do seu pecado. Olha a diferença. O ser humano, ele erra, ele peca, ele blasfema, ele denigre, ele ofende, ele fala, ele pinta e borda. Muitos percebem o que faz, se humilham e pedem perdão a Deus e muitos continuam na sua arrogância. Mas aí, nem todos estão dispostos a pagar pela consequência. Mas quando fazem se alguém, por exemplo, eu ofendi, me arrependi das minhas ofensas, tudo bem, acho que tá tudo certo, não vou fazer mais nada, não vou ter que arcar com as consequências das minhas ofensas. Mas se o irmão me ofender, eu tenho fé que ele vai pagar, eu tenho fé porque Deus não falha. Olha, presta atenção, gente. Presta atenção. Você está magoado? Você também já magoou alguém. Você foi ofendido? Você também já ofendeu alguém. Você foi desprezado? Você também já desprezou alguém. Você pediu perdão? Você se perdoou também? Você está disposto a reconhecer que você precisa, que toda ação tem sua consequência, boa ou não? Então, quando você estiver se sentindo assim, triste, magoado, ofendido, uma perda irreparável, traga à sua memória o que te dá esperança. Conversa com Cristo. Se derrama no altar de Cristo. Ele é fiel. Ele é compassivo. Ele é benigno. Ele está sempre de braços abertos para você. Se derrame nele, se arrependa de coração. Com certeza, as coisas vão melhorar. E você vai ver todo esse deserto que você está passando, você vai começar a enxergar o manancial. Porque ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Se entrega para Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E continue certo. E continue no caminho de Cristo. Continue trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, porque Ele é amor. Deus nos ama tanto, 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 que deu seu único filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Amém? Então, que essa mensagem de fé, de esperança, traga alento ao teu coração e que você entenda. Continua confiando em Cristo. Continua exercitando a tua fé. Não te abatas por conta do que o homem pode falar. Faça a sua parte. Porque Papai do Céu, com certeza, faz a dele. A gente aqui peca na nossa parte. Tá bom?
Então, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Jesus Cristo, seu amor, sua misericórdia e sua compaixão para conosco. Amém? Amém e amém.